Menino Marcão, Não existe mais cadê tempo. você? Eu vim aqui só pra te ver. Saudade do Gabriel. Gabriel tá melhor menino que hoje. Saudade do Gabriel também. Saudade do Gabriel menino. Diga a menina porteira. Hoje em dia, Gabriel virou gerente. O gerente tá maluco. A gerência subiu a cabeça. Ele ajuda muitas pessoas, agora ele deixou subir a cabeça. Ele tá se achando. Ele virou o Patrício ou o morcego. Pô, dá pra deitar a cadeira, tá? Nossa, velho da Ah, deixa eu ver o Wi-Fi. Ó, velho da do nosso querido vendedor de livro pra você. Nossa, nossa, tá Tem mais a dúvida do Léo? Boa sorte. já. Nossa. Pessoal, então eu faço silêncio para vocês e a gente vai começar nossas apresentações, tá? Por favor, só saiam na hora que a apresentação terminar. Então, banheiro, essas coisas, se vocês puderem aguentar, a hora que terminar, daí vocês saem, tá? Obrigada. E, Natan, uma boa pergunta. Achar que deve começar, manda ver. Manda ver. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Natan e hoje eu estarei apresentando a vocês o meu trabalho de conclusão de curso. De todo trabalho semelhante a esse, é necessário escolher uma empresa para servir como tema. No meu caso, a empresa escolhida por mim foi uma padaria. E o site desenvolvido para ela vai ter alguns motivos para que eu tenha desenvolvido esse site. E eu vou mostrar para vocês, começando da história. Antes da apresentação começar de fato, Antes de começar a apresentação começar de fato, eu trouxe para vocês aqui o sumário, para que vocês possam ver o que vai ser apresentado e em que ordem será apresentado. Então, aqui está o conteúdo de hoje. Bom, primeiro a história. A empresa em questão se chama Monamur. Ela abriu suas portas pela primeira vez em 2018 na cidade de Itaí. De início, ela tinha sua venda concentrada apenas em alguns pães e alguns derivados do café da manhã, como por exemplo presunto, mussarela, rodela, entre outras coisas. Na medida que o tempo foi passando, a quantidade de pessoas foi aumentando, na mesma medida que a quantidade de produtos e as suas variedades também, até que ela chegou em seu ápice pela primeira vez no início de 2020. Creio que todo mundo sabe o que aconteceu no ano de 2020. A pandemia tomou conta do mundo e a gente precisou se adequar a uma nova forma de viver. A gente foi aplicar as restrições para todo mundo e um exemplo disso, o uso de máscaras. E também o ficar em casa. Mas é claro que isso são apenas consequências para o individual e não para o coletivo. Mas é claro que as empresas não ficaram fora disso. Muitas precisaram fechar suas portas, umas temporariamente, outras permanentemente. No caso da Monamur, foi temporariamente. Ela fechou suas portas e isso durou até mais ou menos final de 2020 e início de 2021. Quando eles pensaram o seguinte: olha, acho que a gente pode realmente voltar ativa com a empresa. E a gente precisa voltar de uma outra forma. No caso, a forma escolhida para a empresa foi o delivery. Então, como que funcionava esse delivery? Eles usavam o aplicativo WhatsApp, que era onde eles trabalhavam com essa compra e venda. E como que funcionava? Eu fazia o pedido do cardápio, recebia, e depois eu pagava o produto, escolhia o produto, pagava e recebia em casa. E de início, isso até funcionou bem. Porém, novamente, a
a quantidade de clientes começou a aumentar, até que problemas começaram a surgir. Que tipo de problemas? A questão da organização e também do processo de comprar tornou-se problemático, porque tinha muitas pessoas pedindo e poucos dispositivos trabalhando para que essa compra seja realizada. Então, até que veio um problema muito grande. Houve pela primeira vez uma troca de pedidos. De que forma? O pedido da pessoa B foi para a pessoa A e o pedido da pessoa A foi para a pessoa B. Nesse ponto, eles perceberam que o WhatsApp ele não dava mais conta de resolver esses problemas. E aí que surge a ideia do site. O site tem por objetivo, então, melhorar a organização, tornar mais ágil e facilitar esse processo. Com a organização, ele vai ter um sistema que separa o administrador e o usuário. E o administrador ele vai ter uma página só para ver os pedidos, para adicionar, para editar, para excluir, entre outros. E a parte da agilidade. Agora, dentro do site, as pessoas podem comprar simultaneamente, sem essa necessidade, esse problema de demorar para efetuar a compra. E outra questão é a facilidade. O site é muito mais fácil, é uma questão que você precisa ter internet. E falando sobre compras, é muito importante a gente se atentar à questão da segurança. Não somente o visual, você precisa passar uma segurança visualmente, passar a sensação de segurança. Primeiramente com o visual. Você, por exemplo, não vai comprar um produto em um site que não tem sequer o CSS, apenas a estrutura no HTML, porque isso não te passa confiança. E, primeiro de tudo, o site ele tem esse visual agradável. E mais, não somente isso, ele tem também a segurança interna dele. Primeiro ponto, criptografia. O que é a criptografia? Criptografia é uma espécie de máscara aplicada em determinado campo. No meu caso aqui, foi a senha. Como que funciona? Eu tenho uma senha, determinada senha, e quando eu aplico a criptografia MD5, um monte de caracteres aparece escondendo essa senha. Então, são letras aleatórias, números aleatórios, que escondem essa senha. De forma que aquele que mexe, que organiza o banco de dados, não consegue acessar. Porém, a hora de você consultar, fazer as consultas, pegar a senha, você consegue. Só não consegue visualizar. E outro ponto é a questão dos níveis de acesso. Eu comentei aqui sobre a questão de compra e venda. E é sempre importante notar que quando se trata de compra, sempre tem aquele que compra e aquele que vende. Nesse caso, a gente poderia chamá-los de cliente ou usuário comum e o outro administrador. E aqui eu tenho uma tabela de tudo que eles podem ou não fazer. Olha que eu citei 2, mas aqui tem 4. Primeiro de tudo, o convidado. O convidado é aquele que não tem login nenhum. Quando você entra sem ter cadastrado, sem ter feito login, simplesmente só entrou para visualizar. O que ele pode fazer? As únicas coisas que ele pode fazer é efetuar cadastro e visualizar produtos. Agora a gente tem o usuário comum. Ele pode fazer as mesmas coisas que o convidado, com a acréscimo que ele pode efetuar login, já que ele tem uma conta agora, pode efetuar compra, alterar as informações pessoais, alterar endereço, senha e só. E aí a gente tem o admin master. Primeiro de tudo, o administrador, digamos que seja aqueles que trabalham na empresa e gerenciam a questão dos produtos. O administrador master seria meio que o gerente. Então, o admin, o que ele pode fazer? Ele pode fazer quase tudo que o usuário faz, com exceção de efetuar uma compra, porque afinal de contas ele é o administrador, ele gerencia, não efetua a compra. E pode adicionar, editar, excluir produtos, adicionar, editar e excluir categorias. E além disso, ele pode, na verdade ele não pode. A única coisa que ele não pode aqui é efetuar a compra, adicionar outros administradores e alterar nível de acesso desses administradores. Porque isso é uma ação do administrador master. Então ele pode praticamente fazer tudo, o admin master, com exceção de que ele não pode efetuar a compra, assim como o administrador anterior. E o acréscimo dele é que ele pode adicionar outros administradores e pode alterar o nível de acesso desses administradores, passando de administrador para o usuário comum. Como se digamos, se esse administrador não trabalhasse mais na empresa. Então ele desce esse nível de acesso. Depois de falar disso, a gente vai entrar no outro
outro tema, que é o diagrama de entidade e relacionamento. O que é esse diagrama? Esse diagrama ele tem por objetivo mostrar as tabelas presentes no banco de dados e também mostrar o relacionamento entre elas. O próprio nome já é sugestivo, então eu trouxe para vocês. Só que a imagem está um pouco ruim, então eu vou colocar uma imagem um pouquinho melhor para vocês visualizarem. Então, aqui são todas as tabelas que eu tenho no site, começando pela TB usuário. Aqui tem todos os campos que essa TB usuário tem, que ela vai guardar. Ela vai guardar as informações principais do usuário, como o nível de acesso, nome, sobrenome, e-mail, data de nascimento, senha, created e modified. Esses dois campos, o que eles são? O created, ele vai mostrar a hora que você criou a sua conta. O modified, a hora que você editou a sua conta. No caso, editou as informações dentro dessa conta. Depois a gente tem a TB endereço, que ela vai guardar. Ela vai guardar o ID de usuário, o CEP, cidade, estado, bairro, rua, número, complemento e novamente o create e o modified. Notem que agora há um relacionamento entre as tabelas. Na TB endereço, eu tenho uma chave estrangeira de ID usuário, referenciando o TB usuário. Que no caso é para identificar de quem é esse endereço, de quem é o endereço que eu estou cadastrando. Em seguida, a gente tem a TB produtos. A TB produtos ela vai guardar o ID, a imagem, a categoria, o nome do produto, a descrição, o preço e o create e o modified. Sobre a imagem, existem duas formas que eu sei que dá para fazer. Você guardar o diretório da imagem e a imagem com sua extensão, ou você guardar apenas o nome da imagem e a sua extensão, que é uma forma de fazer também. Só que é a questão de guardar apenas o nome da imagem. Como isso funciona daí? Eu guardo esse nome, e quando eu for consultar no PHP, eu coloco o diretório no meu código, e não no banco em si. E aí, em seguida a gente tem a TB categoria. Ela vai guardar o ID, a categoria, o created e o modified. Aqui tem um outro relacionamento, que é que ele pega o ID da categoria para a TB produtos, para indicar qual tipo de produto, que tipo de categoria é esse produto. Em seguida, a gente tem a TB compra. O que ele vai guardar? O ID endereço, o tipo de pagamento, o total e o status do pedido. Então, ele guarda aqui o ID do endereço. Por quê? Porque com esse ID eu consigo acessar as informações do endereço e também o usuário. Porque ele está relacionando a TB endereço com a TB usuário. Em seguida, a gente tem também a TB desconta. Ele vai pegar o ID de compra, o ID do produto, a quantidade, o subtotal. O ID de compra, porque ele pega? É, digamos, para saber o número do pedido. Então, é isso. Agora, o próximo diagrama é o diagrama de casos de uso. Qual que é a função desse diagrama? Em outras palavras, ele é um diagrama onde vai mostrar quem vai poder realizar as ações dentro do site. Ele vai mostrar todas as ações possíveis que um determinado usuário, que também é chamado de ator, pode realizar dentro do site. Primeiro, tem alguns pontos importantes deste diagrama. A gente tem primeiro o ator, que seria aquele usuário que realiza a ação, que é sempre indicado por esse bonequinho de palito, e as ações, que é sempre essas bolinhas aqui. E aí a gente tem duas setas, a que vai e a que volta. O include é quando uma ação precisa obrigatoriamente acontecer. E o extend quando uma ação pode ou não acontecer. Aqui eu tenho primeiro o diagrama de usuário. Então o usuário ele pode se registrar tendo um include para verificar cadastro. Então é obrigatório que o cadastro seja verificado ao cadastrar. E ele pode ou não exibir uma mensagem de erro. Então usa o extend, porque é uma ação que pode ou não acontecer. A segunda ação que ele pode realizar é o efetuar login. Mais uma vez, tendo o extend para exibir mensagem de erro, que é uma mensagem que pode ou não acontecer, e a validação de login. Depois eu tenho aqui o efetuar conta, alterar o usuário, alterar o endereço e alterar a senha. Aqui no efetuar compra, eu tenho mais algumas outras ações que eu posso realizar.
Primeiramente, o implante para verificar o nível de acesso. Porque, para que eu efetue uma compra, é necessário que eu tenha efetuado o login. Eu preciso ser um usuário cadastrado no banco. E para que eu efetue a compra também, eu preciso inserir esse produto no carrinho. E aqui a gente tem uma listagem. Quando eu insiro o produto no carrinho, eu tenho 3 ações que eu posso realizar estando nele. Que é excluir o carrinho, ou editar a quantidade de produtos que está nesse carrinho, ou excluir todo o carrinho. Ele não vai excluir somente um produto, mas todos os produtos que estão dentro do carrinho. E aqui, ao alterar o usuário, eu também verifico o nível de acesso, assim como alterar endereço e alterar a senha. O segundo caso de uso é o administrador. Primeiro, quais ações que ele pode realizar? Ele pode gerenciar pedido, podendo alterar ou não o status dele. Depois ele pode adicionar produto. É importante, todas essas ações aqui têm uma verificação de nível de acesso. Quando é uma ação de administrador, ele precisa saber se é o administrador que está acessando, o nível de acesso dele. Como que faz esse nível de acesso na prática? A gente utiliza, pelo menos eu utilizei, a sessão. Sessão é uma chamada de variável super global, no PHP, que ele basicamente armazena esse número, esse nível de acesso dele, um determinado, pode ser qualquer valor que você queira armazenar dentro da sessão. Aí digamos que eu armazene, eu tenho essa sessão no index, que é a página inicial. Eu posso acessá-la em qualquer outro arquivo, que seja do site. Eu posso acessar na tela de login, na tela de cadastro, utilizando essa sessão. É justamente isso que eu vou trabalhar no site, para poder verificar esse nível de acesso. Aí eu tenho o adicionar, digitar e excluir produto. Todos tendo um implante para verificar produto. Então é uma ação obrigatória. Depois eu tenho o adicionar, digitar e excluir categorias, tendo a verificação na categoria, adicionar administrador, tendo verificando o nível de acesso, e alterar o nível de acesso. Pode ou não, na verdade é obrigatório verificar o usuário. No caso é o usuário que eu vou alterar o nível de acesso. O próximo diagrama é o diagrama de sequência. Qual é a função desse diagrama? Em poucas palavras, esse diagrama de sequência vai mostrar um processo que você realiza uma ação. Então vai mostrar a interação entre o usuário e o sistema. Aqui a gente tem alguns pontos importantes. Primeiro, esses bloquinhos aqui. Eles vão mostrar as telas e também o banco de dados, no caso a tabela. E novamente a gente tem a presença do ator, que também é sempre representado pelo bonequinho de palito. Então a gente tem aqui o usuário. Primeiro, para entrar na tela, que a ação aqui é a ação de cadastrar. Como que eu faço isso? Primeiro eu entro por meio de um link na página inicial. Então, como é um site, eu preciso obrigatoriamente entrar de alguma forma usando o link. Eu posso receber esse link e entrar, ou eu posso digitar o link e entrar também. Então, de toda forma, eu vou entrar por meio do link. Depois, para eu cadastrar, eu posso ir na tela de login, e depois da tela de login, na tela de cadastro, eu informo os meus dados. Então, são os dados de cadastro. Depois, o que eu faço? Eu verifico esses dados, e se todos estão certos, e no caso aqui, se não há erros, ele vai para a página de endereço. E aí, na página de endereço, o que eu vou fazer? Ele vai gravar os dados do cadastro, primeiro, da TV usuário, e em seguida ele vai gravar os dados de endereço, da TV endereço. Depois de tudo ter sido realizado e nenhum erro for aparecer, ele vai para o usuário cadastrado. Ele tem uma mensagem de sucesso. O próximo diagrama é o de login, seguindo a ideia do diagrama de sequência. Como que eu faço o login? A mesma ideia, por meio de um link eu entro na página inicial, e na tela de login eu informo os meus dados. No caso é o e-mail e senha. Aí, caso o usuário existir, ele retorna por meio de um link na página inicial, considerando que o já vai ficar rodado. Caso não, na verdade, primeiro eu verifico o login na TV usuário, e se existir, ele volta na página inicial já com logado. Se não existir, ele retorna uma mensagem de erro para o usuário. O próximo é a edição de dados pessoais. Como que eu faço essa alteração? Eu entro na página inicial, de novo, por meio de um link, aí eu vou para a página da minha conta. Na página da minha conta, eu insiro os novos dados que eu quero preencher, eu verifico esses dados, se não tem nenhum erro, eu
verifico os dados pessoais na vida do usuário, esses dados aqui. Primeiro eu verifico no PHP, depois eu verifico no banco. E se não tiver nenhum problema, ele vai cadastrar. E aí retorna uma mensagem que o usuário é alterado. E aqui, que é o mais longo, é o carrinho de canvas. Primeiro de tudo, eu entro na página inicial. É importante que todas essas ações aqui, a gente já considera que o usuário já está logado. Então, eu entro na página inicial, por meio de um link, eu entro na página de produtos, eu adiciono o produto no carrinho. Aí eu tenho duas opções que eu posso realizar. Vou excluir o produto ou vou excluir o carrinho. E seguindo a mesma ideia lá do diagrama de caso de uso. E caso eu faça a exclusão, eu retorno para a tela de produtos. Mas digamos que eu quero comprar de fato o produto. Então eu escolho a opção de pagamento. Aí se a opção for crédito, eu vou preencher os dados. E se for Pix, ele só vai gravar direto para fazer minha compra. Então ele grava as informações de compra, ele grava as informações de produtos. No caso, eu gravo o pedido, as informações resumidas da TB Compra e as informações de produto da TB Inglês Compra. Feito isso, eles enviam uma mensagem de compra efetuada. O próximo, agora é o administrador. Já é um outro tipo de ator. E aqui a ação que ele vai realizar é de adicionar produtos. Então, ele entra na página inicial, entra na página de menu, e na página de menu eu informo os dados do produto, eu clico na opção de editar, e na página de cadastrar produto, eu informo os dados do produto, e depois de inserir os dados, ele vai verificar no banco se não existe, e se não existir, ele vai gravar no banco e retornar uma mensagem de sucesso. A outra parte é a edição. É um pouco semelhante, com o diferencial de que você vai informar os dados do produto na editar produtos, que é uma outra tela, que pode ser acessada da mesma forma que de adicionar produto. Só que nessa tela de editar produtos, eu já vou ter as informações do meu produto, com uma tela que eu vou poder editar essas informações que eu já tenho. Então eu verifico mais uma vez. Se nenhum outro produto que não seja aquele que eu estou editando existir, ele vai cadastrar. E novamente retorna para o administrador uma mensagem de sucesso. Outro ponto agora é a exclusão. A exclusão é mais simples. Eu entro na página inicial, entro na página de produtos e eu clico no botão de excluir. Aqui ele vai exibir uma mensagem para confirmar essa exclusão. E caso eu de fato confirme, ele vai excluir o produto. E vai exibir novamente uma mensagem de sucesso. Agora o próximo, esse aqui é o Admin Master, que é aquele que tem acesso total ao sistema. Qual que é a ação que ele vai realizar? Adicionar o novo admin. Como que eu faço isso? Eu entro por meio de um link na página inicial, eu informo os meus dados na página de menu. Eu informo os dados do admin, eu verifico os meus dados, eu verifico os dados do administrador que eu inseri, eu verifico esses dados no banco, se não existe. E se esse e-mail, no caso aqui, é só o e-mail que ele vai verificar. Se não existir, ele vai gravar o novo administrador. E se o e-mail não existir também, ele vai gravar o endereço desse administrador. E novamente, exibir uma mensagem de sucesso. Mais um, alterar o nível de acesso. Esse é o mais curto e basicamente ele vai fazer o quê? Esse administrador ele vai entrar na tela inicial, vai entrar na página de gerenciamento de admins, e vai confirmar a ação de alterar o nível de acesso de outros administradores. No caso, vai exibir uma mensagem para ver se ele realmente quer fazer isso, e se ele confirmar, vai alterar o nível de acesso desse administrador e vai exibir uma mensagem de sucesso. Agora é a hora de mostrar toda essa teoria na prática. Bom, no primeiro momento, quando vocês abrem o site, a primeira imagem que vocês verão é essa. Primeiro, isso aqui é a tela index, e o que ela vai ter? Toda a informação contida nela é fixa, que significa que ela não tem interação nenhuma com o banco de dados. É toda a informação travada no código, PHP, HTML e tudo mais. Então, aqui primeiro a gente tem a aba de navegação, que eu tenho a opção de início, que é onde eu estou, para o menu, que é o cardápio, sobre nós, a conta, que
lado eu tenho a opção de entrar e cadastrar, tem a informação de contato e o carrinho. E aqui é o ícone da loja, da empresa. Aqui a gente tem um slide e vai mexer no automático, tem algumas frases relacionadas à padaria e mostrando a qualidade da padaria. E esse slide aqui eu fiz com o Bootstrap, que é uma espécie de biblioteca que já vem com estilos prontos, que é CSS, JavaScript, tudo pronto. Você apenas coloca. E é porque eu utilizei uma biblioteca pronta, que acabou sendo bem mais fácil fazer isso do que fazer manualmente, e daí seria mais trabalhoso. Então, descendo um pouco mais abaixo, eu tenho algumas frases, frases e mídias. Então, são vídeos que ficam em loop, trazendo algumas frases. Aqui também, são 3 vídeos. E aqui eu tenho mais uma frase, que é: taxa de amor se encontra somente aqui. Aqui eu tenho a avaliação dos nossos clientes, contendo o nome de todos aqueles que avaliaram e com o nome de quem avaliou. Então, eu tenho aqui. E aqui, mais uma frase: uma vida boa, uma vida doce. Aproveite e venha conhecer nossos doces. E aqui eu tenho alguns sons, que é basicamente o resumo de tudo que eu falei para vocês da história. E aqui eu tenho uma frase, que é para caso você queira comprar o produto, se você retorna lá no topo. E aqui embaixo eu tenho o rodapé, que é para inserir os contatos. Quando eu clico aqui, ele vai voltar lá para o topo. E notem que já tem conteúdo aqui sobre nós e contato. Então, por que ele está aqui no topo? Porque digamos que eu esteja em qualquer página, eu quero acessar o sobre nós. No caso, como eu estou aqui, quando eu clico aqui, ele vai me encaminhar para essa página. Então, ele tem um ícone, uma espécie de âncora, travada na mesma página. Então, quando eu clico aqui, ele simplesmente vai na posição que está essa página de insomos, essa área de insomos. O contato também é a mesma coisa. Quando eu clico, ele vai lá para o fundo, embaixo. Agora, a segunda página é a página de menu. Aqui eu tenho todos os produtos que estão armazenados, estão salvos no banco, que seria o meu cardápio. E aqui eles estão divididos em categorias. Eu tenho os pães, eu tenho os bolos, tortas, e quando eu clico aqui, eu posso navegar para essas categorias, seguindo a mesma ideia do sobre nós. Quando eu clico, ele vai para a seção que eu quero, no caso do bolo e tortas. Eu posso ir para os doces, a mesma ideia, e aqui eu tenho um botãozinho para retornar um pouco para ficar mais fácil de movimentar. Agora vamos fazer uma compra. Na verdade não vamos não, porque como vocês podem observar, em nenhum momento eu fiz o login, então eu estou sendo tratado como um convidado. Então toda vez que eu tentar efetuar uma compra sem estar logado, eu vou ser encaminhado para a tela de login, porque eu preciso efetuar uma compra, porque eu preciso estar logado. Então vamos inserir os meus dados. Aqui eu tenho essa opção para mostrar a senha e vamos efetuar o login. E-mail ou senha inválido. Por que isso aconteceu? Esse pode ser uma dúvida que um usuário, ao tentar cadastrar, tenha. Por que isso aconteceu? Porque eu não inseri esses dados no banco. Eu não estou cadastrado. Então eu preciso primeiro cadastrar. Então vamos efetuar o cadastro. Interessante. Para efetuar o cadastro, eu posso vir pela conta e a opção cadastrar, ou eu posso ir por meio do login e efetuar o cadastro aqui. Então vamos efetuar o cadastro. Nome, sobrenome, e-mail. Uma coisa interessante. Se eu tentar finalizar a criação de conta sem ter preenchido tudo, ele vai mostrar um erro. Eu preciso primeiro aceitar os termos e segundo, eu preciso preencher todos os campos. Então vamos colocar no dia 30 de 2 de 1991. No caso do mês aqui, ele está como número. Então ele está, ele não está escrito fevereiro, março, ele está como número. Então aqui, 30 de fevereiro de 1991, senha 1, 2, 3, 1, 2, 3,
Aqui eu verifico, tá certo? E vamos para a próxima etapa. Na verdade, não vamos não. Vocês podem ter observado que eu coloquei uma data errada. 30 de fevereiro não existe. E é justamente por isso que ele retornou um erro. E esse aqui é só um dos exemplos que ele vai retornar para a gente. Ele tem outras verificações, que é a verificação de e-mail, a verificação de mês, que no caso ele vai verificar, se eu colocar o dia 31 em um mês que tem 30 dias, ele vai retornar um erro. Se eu coloco um ano que faça você ter 18 anos, seja menor de 18 anos no caso, ele vai retornar um erro, porque você é menor de idade. E se eu tento colocar um mês inválido, sei lá, 13, mês 13, não existe, ele vai retornar também um erro. Mas para poupar tempo, esse aqui é só um dos exemplos que ele pode fazer, que ele pode verificar. Vamos cadastrar agora corretamente. E agora vamos para a próxima etapa. Aqui eu vou preencher o meu endereço. Aqui tem algo interessante. Eu vou utilizar como base o CEP de Itaí, que ele tem para cada rua um CEP específico. Então, eu vou utilizar o de Itaí. Quando eu só clicar aqui para fora, ou clicar em qualquer campo, na verdade ele não comprou. Vamos começar. Quando eu coloco o CEP válido, ele vai me mostrar, ele vai preencher todos esses campos automaticamente. Ele vai procurar esse CEP e caso ele já tenha uma rua para esse CEP, ele vai mostrar, vai preencher automaticamente todos esses campos. Então aqui ele preencheu a cidade, o estado, o bairro e também a rua. Aqui eu coloco o número, complemento, casa e criação de conta. Endereço cadastrado com sucesso. E agora eu retorno para a tela de login. Agora eu vou efetuar o login. Agora, com a conta feita, quando eu passo o mouse na conta, eu tenho uma outra opção, uma nova opção, para entrar na minha conta. E eu também tenho aqui o nome do usuário. Agora que eu estou logado, eu finalmente posso efetuar uma compra de fato. Então eu escolho um produto, clico em comprar, ele vai me levar para o carrinho de compras. Aqui, que tipo de ação eu posso realizar? Eu posso aumentar a quantidade desse produto, alterando também o total dele, e diminuir a quantidade. Mas digamos que eu adicione mais um produto aqui. Se eu diminuir esse produto a zero, se eu diminuir até chegar a zero, o que ele vai fazer? Ele vai remover do carrinho, porque não existe quantidade zero. Então o produto não existe. Então vamos colocar mais um produto aqui. Colocar o pedido. Coloco uma quantidade. Aqui eu tenho a opção também de remover tudo. Quando eu clico aqui, ele remove todo o produto no carrinho. E se eu tento ir no carrinho, ele não vai ter produto nenhum, porque eu já escolhi todos os produtos dele. Então eu escolho um produto. Aí eu tenho a opção de continuar comprando, que basicamente ele vai voltar para a tela de menu. Outro fato interessante é que, como eu adicionei 2 produtos no carrinho, ele vai mostrar a quantidade de produtos que está adicionado aqui, pelo número aqui em cima. Se eu adicionar mais um, por exemplo, terá 3, e assim vai aumentando a quantidade. Então eu escolho aqui os produtos, próxima etapa. E aqui eu tenho 2 métodos de pagamento diferentes, o cartão e o Pix. Para ser mais rápido, só vou mostrar para vocês o cartão, que basicamente vai inserir as informações desse cartão, que é o número do cartão, data de vencimento, o CVC, o nome do cartão e o CPF. Mas aqui no Pix, como que vai funcionar? Eu escolho e aqui eu tenho um QR Code. Como eu não tenho como simular, como eu não tenho como executar de fato igual no Pix de verdade, então eu tenho esse botão pagar Pix. Porque quando eu leio esse QR Code, ele não entende que eu li esse QR Code. Então eu tenho essa opção de pagar Pix, pagar com Pix. Seria essa simulação de leitura. Quando eu clico aqui, compra efetuada com sucesso. Para ver essa compra, eu vou aqui em minha conta, e aqui eu tenho alguns campos. Eu tenho os dados pessoais, que mostram todas as minhas informações de cadastro, a endereço, todas as informações de endereço, e os meus pedidos. Aqui é o pedido que eu realizei agora, a hora que ele foi
efetuado, o que eu comprei, e o tipo de pagamento, que como é Pix, ele vai mostrar esse ícone de Pix. E aqui o total que eu paguei. Notem que aqui ele está em aberto, porque o administrador ainda não confirmou, não enviou esse pedido, então ele vai estar em aberto. E aqui eu tenho a opção de alterar senha. Aqui, digamos que eu queira alterar, eu tenho colocado, sei lá, tenha errado aqui, RB Planalto, sei lá, coloco um S, e se não der nenhum problema, ele vai cadastrar. Cadastrado, e aqui está a alteração. Isso aqui como é não. A mesma coisa no nome, se não der problema também, tá, funcionou. E a mesma coisa. Aqui a senha também é a mesma coisa, só que para poupar tempo, basicamente, eu coloco a minha senha atual e coloco na nova. Quando eu clicar alterar, eu preciso sair da minha conta e entrar de novo para usar essa senha nova. Então, para poupar tempo, eu vou evitar de mostrar isso daqui. Tá, essas são todas as ações que o usuário pode realizar dentro do sistema. Usuário comum, no caso. Agora vamos entrar com uma conta de administrador. Agora, quando eu estou como administrador, novas opções aparecem aqui no menu, que é a opção de editar, de excluir e de adicionar produto. E descendo um pouquinho mais abaixo, eu também posso adicionar por aqui. Então, vou clicar aqui, eu adiciono o produto, eu escolho a categoria dele, caso eu colocar componentes, e aí eu procurei a imagem do produto. Essa aqui é outra coisa interessante, que eu posso adicionar, eu posso pegar a imagem de qualquer lugar, qualquer local do meu computador. Eu simplesmente pego essa imagem e envio por meio usando uma função do PHP, que é chamada de Move Upload File. Eu pego essa imagem da posição que ela está, o local, e envio para a minha pasta que eu quero. E é basicamente isso que ele faz. Então eu vou pegar uma imagem. Vou pegar uma imagem recente. Então eu tenho aqui uma carinha. Eu tenho uma descrição. E aqui eu coloco o valor. Quando eu clico em adicionar, o conteúdo inserido com sucesso. E olha o visualizar o produto, aqui está ele. Mas digamos que eu tenho colocado o valor, o nome errado desse produto. Como que eu faço para alterar? Eu clico naquele lápis para alterar e está aqui os dados desse produto. Então, eu esqueci de colocar, sei lá, a quantidade dele. Notem que ele deu um problema de fonte, mas por conta da internet, porque as fontes utilizadas no CSS estão ligadas com as fontes do Google. Então, eu preciso ter internet para que essas fontes sejam aplicadas. Então, eu faço a operação e pronto, então foi operado com sucesso. Mas digamos que não fosse nos pães. Eu coloquei na categoria errada. Caso eu queira trocar, eu escolho aqui na categoria, coloco em bebidas e ao em bebidas, aqui está o produto que eu inseri. Digamos que eu não queira mais esse produto. Para excluir, eu clico aqui em excluir e uma mensagem é exibida para mim. Aí eu verifico se eu quero realmente excluir esse produto. Quando eu clico em confirmar, produto excluído. Aí eu tenho uma outra ação que ele pode realizar, que é a ação de adicionar categorias. Aqui eu tenho todas as categorias que existentes no banco e aqui eu quero adicionar uma nova categoria. Categoria adicionada, aqui tá. E se eu for aqui no menu, eu tenho uma nova categoria. Eu posso ir até ela. Como não tem nenhum produto, não vai acontecer nada. Mas digamos que eu queira deletar essa categoria. A mesma coisa. Eu venho aqui, eu deixei excluir a categoria, eu excluo, categoria excluída. Aí eu tenho uma outra ação que o administrador pode realizar. No caso, esse é o administrador master. Então ele pode gerenciar administradores e também pode verificar os pedidos. Note que esse foi o pedido que eu acabei de realizar. Ele tem a data que ele foi realizado. E digamos que eu quero mandar esse pedido, quero colocar ele para caminho. Eu clico aqui, em confirmar,
e vai mostrar uma mensagem, que é pedido alterado com sucesso. Digamos que eu queira mudar o nível do administrador que já está aqui. Eu clico aqui em alterar nível de acesso. Esse daqui é o único administrador que eu tenho além do master. Então, digamos que eu queira alterar o nível de acesso dele de 2 para 1. Que no caso ele vai se tornar um usuário comum. Eu clico aqui, vai aparecer uma mensagem para eu confirmar, porque é uma ação que não pode ser desfeita. Então, eu clico em confirmar. Nível de acesso alterado com sucesso. E aí eu tenho uma outra opção como administrador, que é adicionar admin. Eu adiciono novos administradores. Então, coloco aqui os dados dele. A data. E administrador cadastrado com sucesso. E assim ele foi cadastrado. Se vocês quiserem confirmar. Além disso, creio que as últimas ações que era para fazer é isso. Aqui, como eu cadastrei um novo administrador, eu consigo visualizar que ele foi adicionado. Aqui está, admin novo, última ação. E aqui, creio que as únicas ações que eu tive para mostrar para vocês é isso. Tem uma outra coisa. Como eu sou administrador, eu não posso efetuar compras. Então, se eu clicar em comprar, ele vai me mostrar no mensageiro, porque eu sou administrador. E administrador não efetua compra. Mas agora tem uma outra coisa. O site, digamos que o site você pode acessar em qualquer dispositivo, em tamanhos de telas diferentes. E aqui não vai ser um problema, porque ele é responsivo. Então, digamos que eu diminua essa tela. O que vai acontecer? Eu escolho o padrão do dispositivo. E o conteúdo do site se adequou à tela. Vamos colocar um celular qualquer. Aqui o iPhone. Aqui ele se adequou. Notem que o menu ele foi comprimido. Então apareceu um botão para clicar. Quando eu clico aqui, todo o meu menu aparece aqui. E todo o conteúdo do site torna-se responsivo, preenchendo toda a tela ou preenchendo parcialmente, mas nunca ficando fora dessa tela. Aqui no menu, a mesma coisa, os produtos e também na minha conta. Aqui, ó. Então ele vai ficar responsivo. Então eu posso acessar qualquer dispositivo em tamanhos de telas diferentes. Para eu sair da conta, clico em sair. Creio que de prática é isso, mas a apresentação ainda não acabou. Na verdade, falta mais um outro conteúdo, um último, para finalizar. Que é as considerações finais. Primeiro, o que foi que eu aprendi desenvolvendo o TCC? De forma superficial, eu diria que o que eu aprendi foi me aprofundar mais do que eu já sabia, do básico que eu já sabia, que é HTML, CSS, PHP, JS, que JS, inclusive, foi algo que foi utilizado muito para a questão de ações, movimentos, tornar os movimentos mais suaves e de verificações de input, de máscaras, que é muito importante, que eu acho que dificilmente vocês não vão dificilmente vocês vão deixar ele de fora do site de vocês. Então vocês vão acabar utilizando ele de uma forma ou de outra. Mas assim, de forma mais profunda, creio que o que eu aprendi desenvolvendo o site foi que a importância da prática e da organização. No caso da organização, eu não me refiro somente a organizar os arquivos, a organizar o código, mas também a organização de planejamento. Embora essa organização não seja o que eu tenha feito a todo momento, eu vejo a importância que se tem de você se planejar, saber as datas, saber o que você deve fazer tal dia, no outro dia fazer o quê, então se organizar. E na questão da prática, que a prática sem dúvida é importante para qualquer coisa que você faça, porque é muito importante que você aplique toda a sua teoria acumulada na prática. E é por meio da prática que você vai perceber a quantidade de erros que você vai ter.
No meu caso, mesmo vendo um monte de vídeos sobre PHP, CSS, ainda assim problemas apareceram quando eu fui aplicar. Então a prática é a melhor forma de você aperfeiçoar aquilo que você já sabe e resolver esses erros. E falando sobre erros, seria um erro da minha parte dizer que o site é perfeito. Ou seria um erro da minha parte dizer que não faltou nada no site, que nenhum erro aconteceu, ou que nenhum problema saiu do que estava esperado. Se eu dissesse qualquer uma dessas coisas, eu estaria mentindo. Porque a quantidade de problemas que teve durante o desenvolvimento foram muitos. E se eu citasse cada um deles, levaria um tempo considerável. E além do fato de que eu não lembro de boa parte deles. Mas é interessante citar dois deles, pelo menos, que eu considero pelo menos os maiores. Um na parte visual e uma parte da lógica, no caso do PHP. Primeiro na parte visual. Eu acho que o maior problema que eu tive foi tornar responsivo tabelas. Responsividade pode parecer algo difícil, e talvez seja. Mas quando você trabalha essa responsividade com tabelas, é muito mais difícil do que trabalhar com divs, com seção ou qualquer outra coisa. Então, isso, apesar de não ter levado tanto tempo, foi algo que causa uma certa dor de cabeça. E a parte da lógica, o maior problema que eu tive foi listar os pedidos dos usuários. E foi algo que eu não consegui realizar e eu tive que pedir ajuda do professor Marcos. Ele auxiliou, ele trouxe uma solução e eu consegui aplicar no site para ter o resultado que eu tive hoje. E aproveitando sobre essa questão de ajuda, eu quero entrar nos agradecimentos. Então, primeiramente, eu quero agradecer ao professor Marcos por ter auxiliado durante esse desenvolvimento, tanto na parte prática, na parte do site, como também na parte da documentação. O professor Hermes por ter auxiliado também esse desenvolvimento, principalmente na parte prática ali, dando sugestões de como poder adicionar, como poderia tirar. A professora Karina por ter auxiliado nesse desenvolvimento teórico, muito mais teórico, como fazer a estrutura, diagramas. A professora Bruna, que apesar de não estar presente aqui hoje, auxiliou muito, principalmente na parte de diagramação, diagrama de caso de uso, sequência, entre outros. Agradeço também aos fóruns da internet da vida e as pessoas de lá, como Stack Overflow, DevMedia, Alura. Agradeço também ao professor Ganabá, que é do curso em vídeo, e eu consegui aprender muito, principalmente de digitalização com ele. Agradeço também a duas pessoas específicas, que é a Kailane e a Daniele, que fizeram parte do teste, que testaram o site em sua fase final. Que é graças a esse teste que eu pude melhorar o que eu já tinha. Então, melhorar problemas que eu havia deixado passar e eu, como desenvolvedor, não tinha percebido. Então, elas, como usuários, conseguiram notar esses problemas. E agradeço também a todos aqueles que não foram citados, mas que de alguma forma me auxiliou nesse desenvolvimento. E espero que essa apresentação e o meu documento sirva de auxílio para vocês, segundo os primeiros anos, no desenvolvimento do TCC de vocês. Espero que essa apresentação tenha sido coesa, tenha sido o mais explicativa possível e não tenho mais nada para dizer. Agradeço a presença e a atenção de todos e essa foi a minha apresentação de TCC. Obrigado.
Não,